Psycho é uma organização de mídia digital que promove a conscientização sobre saúde mental, apresentando temas psicológicos de forma acessível e com os quais as pessoas se identificam. Por favor, compartilhe nosso conteúdo com quem precisa. Todas nós conhecemos essa sensação. Você vê algo pequeno, redondo, fofinho e adorável, e seu cérebro imediatamente se ilumina. Pode ser um personagem de desenho animado, um bichinho de pelúcia ou até mesmo uma pessoa de verdade, com olhos grandes, traços delicados e uma voz doce. Mas, em meio a esse sentimento de admiração e vontade de proteger, as coisas podem ficar confusas. Porque às vezes o fofo começa a ser visto como sexy. A estética da inocência começa a ser vendida como algo atraente. As mesmas características que associamos a bebês, bochechas arredondadas, vozes agudas, desamparo, começam a aparecer em videoclipes, anúncios e na cultura das influenciadoras. E em vez de despertar cuidado, elas começam a despertar desejo. Hoje, vamos analisar isso. A missão da Psycho é tornar a psicologia mais acessível e transformar temas complexos em conversas com as quais as pessoas se identificam. Neste vídeo, exploramos como a fofura, muitas vezes vista como algo inofensivo ou inocente, pode ser sutilmente sexualizada na mídia e na cultura. Ao entender como isso afeta nossa visão sobre atração, identidade e dinâmicas de poder, especialmente entre adolescentes e jovens adultos, esperamos despertar mais consciência, compaixão e pensamento crítico no dia a dia. Então, por que sexualizamos a fofura? O que acontece no cérebro quando inocência e atração se sobrepõem? E o que isso significa, especialmente para pessoas que estão crescendo em um mundo que envia mensagens tão contraditórias? Vamos analisar isso. Por que somos programados para reagir a coisas fofas? Ok, nossos cérebros são programados para responder a certas características, como olhos grandes, vozes suaves e corpos pequenos, com um instinto protetor. Isso é chamado de esquema de bebê e nos ajuda a cuidar de bebês e seres vulneráveis. Quando vemos essas características, o cérebro libera dopamina e ocitocina, criando sensações de alegria, conexão e responsabilidade. Não estamos apenas reagindo emocionalmente. Estamos tendo uma resposta biológica feita para ajudar nossa espécie a sobreviver. Isso funciona mesmo quando a coisa fofa não é uma pessoa. Desenhos animados, animais, bichinhos de pelúcia, nosso cérebro ainda se ativa. Mas quando essas características são exageradas, estilizadas ou misturadas com traços adultos, a resposta emocional pode mudar. Em vez de cuidado, isso se torna apego. E quando a sociedade sexualiza essas características, nosso cérebro começa a ficar confuso, quando a inocência se torna uma fantasia. A fofura não é só sobre a aparência de algo, mas sobre como isso nos faz sentir. Nós associamos isso à vulnerabilidade, delicadeza e segurança emocional. Mas quando essas características são idealizadas, especialmente em meninas e mulheres, isso se torna algo além da aparência. Vira um papel, uma performance. Na cultura pop, os personagens mais desejados geralmente são aqueles que são de fala mansa, inocentes ou tímidos. Elas são fáceis de cuidar, fáceis de controlar, fáceis de amar, desde que permaneçam pequenas. Essa mensagem começa cedo. As meninas crescem sendo elogiadas por serem fofas, mais do que confiantes, por serem doces, mais do que inteligentes. Elas ouvem, direta ou indiretamente, que ser adorável significa ser suave, quieta e nada ameaçadora. Enquanto isso, os meninos crescem vendo que é isso que a atração parece ser. Não igualdade, não parceria, mas alguém que você pode proteger. Alguém que precisa de você. Com o tempo, a fofura se torna mais do que uma estética. Ela vira um modelo de como ser e de como desejar. O problema de sexualizar a vulnerabilidade. É aqui que as coisas ficam complicadas e um pouco sombrias. Quando sexualizamos a fofura, também estamos sexualizando coisas como desamparo, submissão e imaturidade. Isso cria limites confusos, especialmente em relação ao amor, controle e poder. Para meninas e mulheres, isso passa a mensagem de que ser desejada significa não ser assertiva. Que se você for ousada demais, confiante demais, madura demais, você deixa de ser digna de amor. E para meninos e homens, isso pode treinar a atração para focar em pessoas que parecem fáceis de dominar. Pessoas que não vão te desafiar, que não vão dizer não, que permanecem pequenas emocional e fisicamente. É uma dinâmica que pode se infiltrar nos encontros, nas redes sociais, até na maneira como as pessoas posam em fotos ou falam nos relacionamentos. Isso ensina algumas pessoas a se diminuírem e outras a desejarem essa diminuição. Isso se torna especialmente prejudicial online, quando tendências como voz de bebê, soft girl ou submissive and breathable circulam rapidamente, sem sempre mostrar de onde essas ideias vêm. Pessoas reais não são escolhas estéticas. Não há nada de errado em amar coisas delicadas. E não há nada de errado em ser gentil,
tímida ou fofa. Mas isso se torna perigoso quando a fofura vira um requisito para ser amada, especialmente se você é mulher. Ou quando pessoas reais são tratadas como personagens em uma fantasia baseada no controle. Nós temos o direito de crescer. Nós temos o direito de falar alto, de envelhecer, de ocupar espaço. E nós temos o direito de querer um amor que nos enxergue por inteiro. Não só quando somos pequenas e doces, mas quando somos completas e humanas. Quando entendemos por que nossos cérebros respondem à fofura e como a cultura distorce esse instinto, podemos começar a desaprendê-lo. Podemos separar o afeto da dominação e podemos parar de nos diminuir só para nos sentirmos seguras ou desejáveis. A fofura é poderosa. Ela toca em algo profundo em nós. O desejo de proteger, de se conectar, de cuidar. Mas quando a fofura se mistura com a sexualidade, precisamos perguntar: a que estamos realmente reagindo? E quem se machuca quando essas linhas se confundem? Entender isso não estraga a magia, protege-a. Você já percebeu isso na mídia com a qual cresceu? Ou na forma como as pessoas esperam que você haja? Vamos conversar sobre isso nos comentários? E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos que exploram a fundo o que sentimos, por que sentimos e como a cultura molda tudo isso. Se cuide e a gente se vê no próximo vídeo.